Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Rancho, Família e uma Boa Receita. E hoje eu trago para vocês um pouquinho desse paraíso, esse paraíso chamado Bertioga. Com o passar do tempo e, sobretudo, a partir das melhorias realizadas nas vias de acesso que ligam a Ilha de Santo Amaro, que é o Guarujá, a Bertioga, a paisagem se transformou significativamente até despertar para sua vocação atual, a distância balneária. Paralelamente, verificou-se um enorme aumento populacional de imigrantes de diversas regiões do país e até mesmo de povos estrangeiros, como os libaneses. A economia local também se expandiu e a verticalização da mancha urbana tornou-se um reflexo desse processo. Atualmente, Bertioga apresenta-se como uma das maiores cidades litorâneas do estado e preserva, em sua memória e em seus patrimônios históricos e naturais, importantes capítulos da história do nosso amado Brasil. Rica em vegetação e pesca, Bertioga foi habitada por indígenas anteriores à chegada dos primeiros colonos. A palavra de origem tupi, buriquioca, morada dos buriquis, uma espécie de macaco da região, é, de acordo com especialistas, a possível origem do nome dessa imponente área de Mata Atlântica. O Forte da Bertioga é um marco material da colonização do continente americano pelos portugueses. A sociedade aqui implantada e seus colonos, conhecidos como brasílicos, revelam a presença ibérica no território que hoje compreendemos como Brasil. Apesar de pouco conhecido, o termo brasílico é importante para repensar a ideia de que esta edificação civil-militar da coroa portuguesa está diretamente associada à formação da própria nação brasileira, o que reforça um discurso de supremacia portuguesa na América em detrimento dos demais povos que compõem a sociedade brasileira. A fortaleza de Bertioga era, na colônia, uma peça-chave para a dominação do território da costa e também do Oceano Atlântico à sua frente. Suas paredes são vestígios daquilo que atualmente vemos como parte fundante da nossa própria história, o longo processo histórico de ocupação europeia do território da América e o difícil encontro entre povos tão distintos. O forte teve sua primeira estrutura levantada em 1536, ainda com outro nome e feito em madeira. Posteriormente, entre 1551 e 1553, foi reconstruído em alvenaria, sobre as ordens e plantas da coroa real portuguesa, e se estabeleceu como ponto militar para ataque e defesa da ocupação portuguesa, seja contra a população indígena Tupinambá, que vivia no local, ou contra outros invasores europeus. Bertioga pode se orgulhar por possuir a fortaleza militar mais antiga do Brasil, que é um lindo cartão postal da cidade. O Forte São João completou 491 anos. No local respira-se muita história. Inicialmente chamado de Forte São Tiago,
A primeira construção era de paliçada e data de 1532. Já em alvenaria, a construção seria de 1547. O forte é tombado como patrimônio nacional e está na lista indicativa de monumentos que concorrem ao título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. No interior, reúnem-se artefatos que remontam à história do nosso Brasil, como canhões, armaduras de guerra, fotos, quadros e esculturas. No entorno dessa edificação, instalou-se na linha da praia o primeiro núcleo de povoamento da região após a chegada dos colonizadores. Assim, conformou-se na região uma pequena vila de pescadores, na qual predominava a cultura de subsistência, que se conservou assim até meados da década de 1940. Essa cultura, que tem uma matriz ligada tanto às tradições coloniais quanto às heranças indígenas, se expressa por meio das técnicas de pesca, na relação com a natureza, na culinária e em outros diversos traços que se definem a identidade popular que nessa região configuram a expressão caiçara. Bertioga é uma cidade muito jovem, mas tem uma profundidade histórica única no Brasil. Embora tenha se constituído como município independente somente em 1991, por meio de sua emancipação administrativa, a cidade abriga importantes testemunhos históricos que nos remetem diretamente ao passado colonial do país. O forte onde estamos e a Vila de Bertioga são exemplos disso. Não por acaso, na plataforma do forte encontra-se o Marco Zero da cidade. Passou a ser chamado de Forte São João a partir de 1765, por conta de uma pequena capela próxima ao forte, construída em homenagem a São João, que hoje se tornou o padroeiro da cidade de Bertioga. O forte, portanto, tem sua origem na disputa entre portugueses e seus aliados tupiniquins contra os tupinambás. Esses últimos, alvo de capturas, escravidão e trabalhos forçados pelos colonizadores, se aliaram aos franceses na ocupação do Rio de Janeiro nas décadas de 1550 a 1570, ameaçando a hegemonia portuguesa na região. A deflagração da Guerra ou Confederação dos Tamoios assinala o principal atributo deste forte: defender a presença portuguesa no Atlântico Sul. A construção de um forte brasílico cumpria, assim, uma dupla função: instrumento para a conquista de outras nações europeias ou indígenas, e fundamento para o domínio das rotas marítimas do Oceano Atlântico, principal território comercial da coroa portuguesa e guia naval das processões lucrativas das Índias e da África. O forte teve papel importante durante as guerras dos indígenas que viviam entre Bertioga e Ubatuba, ou seja, os povos tupiniquins, aliados dos portugueses, e os tupinambás, influenciados historicamente pelos franceses. E foi palco de acontecimentos importantes para a história do Brasil. Em 1563, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta se hospedaram por 5 dias
antes de irem para Ubatuba apaziguar os índios revoltados na Confederação dos Tamoios. Foi também de Bertioga que Estácio de Sá e sua esquadra partiram em 1565 para dar combate aos franceses e fundar a cidade do Rio de Janeiro. Construído em 1532 em paliçada de madeira como Forte São Tiago, foi destruído após ataque indígena e reerguido em alvenaria em 1547 com o nome de Forte São João. A estrutura tem formato de polígono retangular, com guarita nas pontas e um terraço que hoje funciona como um mirante para visitantes. Você poderá se deslumbrar com a bela paisagem de toda essa exuberante natureza e levar belas fotos de recordação. Esta é Doralice Fernandes Guarani, nome indígena Cunhã Tatá. Ela viveu de 7 de 12 de 1944 a 18 de 4 de 2016. Ela foi uma grande anciã Guarani. Ela era rezadora, artesã, parteira e profunda conhecedora das plantas medicinais. Samuel Bento, cacique e pajé. Ele viveu de 1937 a 2011. Foi uma grande liderança política e espiritual tupi-guarani. Teve uma luta constante pela preservação e fortalecimento da cultura e da identidade de seu povo. Viveu junto a Doralice, onde transmitiam, por meio das boas e belas palavras, os ensinamentos sagrados para que todos seguissem o caminho do Tecoporã, bem viver. Para as populações locais, o forte se configurou como representação de ameaça às suas sociedades e culturas, local de muita agressão e conflito. É do encontro entre culturas tão diversas que surge na região o povo que formaria a cidade de Bertioga. Na quebra da praia, olhando o mar e as águas mais sombrias do rio, entestando o maciço montanhoso da ilha de Santo Amaro. O Forte de São Tiago é uma expressão magnífica. As suas pedras energéticas, a sua plataforma de vasta perspectiva, as suas vigias pueris, são de uma elegância arquitetônica impecável. O dedo do tempo, que é o maior de todos os feitiços, transformou Hércules na própria Onfale.
E aqui nós temos o Circuito dos Fortes, que ele compreende a Fortaleza de Itaipu, na Praia Grande, Casa do Trem Bélico em Santos, Forte Augusto em Santos, Fortaleza da Barra, Guarujá, que é a que nós estamos, Forte dos Andradas no Guarujá, Fortaleza de Itapema, Guarujá, Fortaleza de São Luís, Guarujá e o Forte São João em Bertioga. Tudo isso para proteger a entrada de navios piratas no que se tornou o maior porto da América Latina. Museu na Rota Cordel. Saudações, sejam bem-vindos. Aqui no nosso lugar, estamos todos sorrindo, querendo lhe abraçar. Muita calma e pouca pressa, pois visita igual a essa jamais irão encontrar. Aqui temos 2 canhões feitos lá na Inglaterra. Eles e as munições eram usadas na guerra. Hoje estão desativadas, mas foram utilizadas para defender nossa terra.